Muito bem. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Muito bom estar aqui. Vamos dar início a este lançamento do programa Upgrade, um programa organizado pelo Turismo de Portugal. E hoje com uma sessão, eu já vou apresentar o que é ou no que é que consiste este programa, mas hoje temos alguns convidados que eu acho que vão nos dar uma grande visão, ou pelo menos uma visão muito positiva daquilo que pode ser não só este programa, como os conteúdos que vamos tratar no programa. Nós vamos ter, depois da apresentação do programa, algumas apresentações, como eu disse, da Sandra Carvão, do João Vengorovios Menezes, do Rui Braz e do António Leite, e finalmente umas palavras finais por parte da nossa Secretária de Estado do Turismo, a engenheira Rita Marques. Vamos ter, sim, uma sessão de perguntas e respostas depois das apresentações, portanto, quem tiver perguntas, por favor, faça as perguntas no chat que nós depois transmitimos aos oradores. Mas para já vamos começar pela apresentação deste programa Upgrade de Sustentabilidade e Upgrade Digital. A formação é um dos pontos fulcrais para o futuro do turismo, não só em Portugal, como em todo o mundo. E é precisamente por causa disso que este programa surge, baseado numa experiência do Turismo de Portugal, que em 6 meses, durante os meses mais críticos da pandemia, chegou a mais de 60 mil pessoas em formação online e dedicada aos variadíssimos temas. Achámos que esta era a altura certa para lançar um novo programa com 2 componentes muito concretas, com um objetivo muito claro: adquirir novos conhecimentos e desenvolver novas competências em 2 áreas muito específicas, a questão da sustentabilidade e o digital ou a tecnologia. O público-alvo são, obviamente, os profissionais do setor do turismo. É para estes que esta formação é dirigida e acreditamos que são estes também que se têm que preparar melhor para um futuro que nós esperamos chegue muito rápido e que seja, ou que torne as nossas empresas e os nossos profissionais ainda mais resilientes e ainda mais competitivos no seio dos destinos turísticos mundiais. A seguinte, Francisco. Quais é que são os objetivos do programa? Em primeiro lugar, a promoção da transformação digital das nossas empresas, melhorando as competências digitais dos profissionais e vão perceber que existem temas que vão ser mais tratados ou mais direcionados para a área da relação com o cliente, outros mais para a eficiência das empresas e, por outro lado, algo que consideramos muito importante, que é estimularmos uma cultura de sustentabilidade nas 3 dimensões, económica, ambiental e social. Não só por parte das empresas, mas também como atitude de cada um dos colaboradores que participa desta formação. Isto vem muito alinhado com aquilo que foi feito recentemente no lançamento pelo Turismo de Portugal do Plano de Sustentabilidade para os próximos 3 anos, que está atualmente em discussão pública até dia 26 de janeiro, e com a consideração que, de facto, para termos um planeta melhor, precisamos de um turismo melhor. Este é o grande objetivo deste plano e, obviamente, também deste programa Upgrade focado na sustentabilidade. De que é que este programa é feito? Vamos ter 2 percursos, portanto, o percurso da sustentabilidade e do digital, cada um com 5 módulos. A grande vantagem é a formação online, que pode ser realizada na totalidade ou parcialmente. As pessoas podem escolher um dos módulos que querem fazer, pode ser feita sequencial ou aleatoriamente. O programa completo para a componente digital é de 116 horas,
para a componente ambiental é de 80 horas. Portanto, formação dada através das escolas do Turismo de Portugal e dos formadores com reconhecida competência nestas áreas. E aqui temos já a descrição do que é que vai ser o upgrade digital, com os 5 módulos que vão desde ferramentas ferramentas tecnológicas aplicadas ao turismo, análise de mercados e estruturação de negócio, portanto uma componente mais de mercados e comercial, a introdução ao marketing digital, websites e monitorização de performance, boas práticas na estratégia de marketing digital e técnicas de marketing digital avançado como e-commerce, publicidade e retargeting. Portanto, 116 horas, como disse há pouco, os módulos podem ser feitos na totalidade ou parcialmente. Nós recomendamos que sejam feitos na totalidade, como é óbvio, mas acreditamos que existe aqui uma multiplicidade de temas e de interesses que podem ser extremamente positivos para o nosso crescimento pessoal, mas também para as empresas. O upgrade de sustentabilidade, com 80 horas totais de formação, com os mesmos 5 módulos que vão desde a inovação e novos caminhos sustentáveis, a gestão sustentável do negócio, dos recursos, economia circular na gestão dos recursos alimentares, um tema que está muito presente na atividade das empresas do setor turístico, e gestão da responsabilidade social. Portanto, estes são os 5 módulos que vão preencher este programa do upgrade de sustentabilidade. Quais é que são os pontos mais importantes deste programa? Em primeiro lugar, é formação, estamos a falar de formação digital, remota, com uma flexibilidade enorme. Os participantes podem frequentar quando quiserem, como quiserem e da forma que quiserem, integral ou modular. Também com uma abordagem muito dinâmica e com recurso a ferramentas práticas e também a inclusão de alguns testemunhos de empresas e de agentes do setor. Finalmente, um dos pontos que eu julgo que é extremamente importante e do qual o António Leite nos vai falar no final, tem a ver com a possibilidade deste programa ser comparticipado financeiramente pelo IFP. As empresas que estejam abrangidas pela medida de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade poderão, e vamos ver como depois, recorrer a uma comparticipação desta formação. Finalmente, e como último slide, porque eu julgo que o mais importante é ouvirem os nossos convidados e não aquilo que é esta apresentação. O plano para efeitos de financiamento pelo IFP, precisa ter esta frequência mínima de 50 horas mês por trabalhador. A candidatura é efetuada junto do IFP. Do nosso lado, enquanto entidade formadora, aquilo que vamos fazer é fornecer algo a que chamamos um kit de candidatura, que não é mais do que apoiar as empresas em qualquer dúvida que tenham relacionada com este tipo de candidaturas. O programa inicia-se a 9 de dezembro, as inscrições estão abertas em academiadigital.turismodeportugal.pt e todas as nossas plataformas existe informação sobre o que é o upgrade mais sustentabilidade e o upgrade mais digital e com informações adicionais tanto no site das escolas como no site do IFP. É um programa que nós acreditamos vai ajudar não só as empresas do setor, mas principalmente o destino a posicionar-se também aqui na liderança de 2 pontos que nós acreditamos são essenciais para a retoma depois desta situação que estamos a viver, o digital e a sustentabilidade. O facto de termos aqui uma componente digital e tecnológica através de um curso dado à distância é algo que para nós é importantíssimo e no qual o Turismo de Portugal vai apostar claramente no futuro. Enfim, esta foi a apresentação que me coube do programa. Como disse, no final das apresentações temos perguntas, temos uma sessão de perguntas e respostas. Mas eu vou aproveitar a grande vantagem de termos connosco 4 pessoas que nos podem dar excelentes inputs relativamente àquilo que é
o setor do turismo, mas também tecnologia e a sustentabilidade. E vou passar já a palavra à Sandra Carvão. A Sandra é licenciada em Relações Internacionais e atualmente é chefe de inteligência do mercado de turismo e competitividade da Organização Mundial de Turismo desde junho de 2018. Sandra, muito obrigado pela participação e o vídeo é teu. Muito obrigada, Luís. O prazer é todo meu. Não sei se me ouvem bem. Estamos a ouvir muito bem. Perfeito. Desde Madrid, onde está a sede da Organização Mundial de Turismo, é um prazer juntar-me a todos esta tarde, agradecer ao Turismo Portugal e dizer que realmente é um exemplo este tipo de atividades e que estava enquadrado em algumas das recomendações que desde a Organização Mundial de Turismo foram lançadas no início da crise e que apontava para a importância de dar apoio às empresas e aos trabalhadores durante esta crise em termos de formação para realmente não só passar esta fase complicada que todos estamos a viver, mas também para preparar para a retoma, e uma retoma que esperamos que seja diferente. Da nossa parte, estamos a trabalhar com o Turismo Portugal e com a Secretaria de Estado desde há muito tempo e é muito bom ver este compromisso com a educação, com a sustentabilidade e eu gostaria hoje de aproveitar este pequeno momento para partilhar algumas das tendências que estamos a ver desde um ponto de vista mais global e que espero que possam ser úteis para quem nos segue no desenho de políticas ou de programas específicos empresariais. Para dar-vos uma ideia, volvendo assim um bocadinho atrás, aquilo que era o pré-Covid, quando iniciámos este ano, estávamos evidentemente numa trajetória de crescimento nunca visto antes. Chegámos a mais de 1,4 mil milhões de turistas internacionais, um crescimento acelerado nos últimos 10 anos, e que foi evidentemente interrompido de forma brusca pelo impacto que teve, a necessidade que os países têm de limitar os movimentos devido à expansão da pandemia. Neste momento, onde é que estamos? Estamos com dados que apontam para que podamos terminar o ano a nível de turismo internacional, e não incluímos aqui as viagens domésticas, cerca de 70% menos. Para dar uma ideia, durante a crise de 2009, o impacto a nível de turismo internacional foi uma descida de menos 4%, ou seja, isto realmente é um impacto nunca visto e é pela primeira vez um impacto que atinge todos os países do mundo, enquanto nas crises anteriores sempre tivemos uma situação de desvio de procura, uma vez que havia regiões ou destinos que estavam mais afetados, o que não é o caso desta vez. Como é que nós vemos os anos que nos seguem? Infelizmente pensamos que apesar das boas notícias e realmente estas últimas notícias desta semana com a questão da vacina e a rapidez da sua aprovação abrem muitas oportunidades para podermos avançar, também nos colocam muita pressão para nos adaptarmos a um mundo em que o setor tem que estar preparado para incluir a informação dos turistas sobre a vacinação, mas espera-nos, em princípio, uma recuperação que será bastante diferente por regiões, possivelmente, mas também que pode ser lenta e que pode estar entre os 2 anos e meio, 4 anos, até recuperarmos os níveis anteriores. E então teremos que adaptar-nos e ser cada vez, como dizia o Luís antes, mais competitivos, e ser mais competitivos hoje em dia também ser mais sustentáveis. Uma das prioridades que foi definida pelo Comitê de Recuperação da Crise, que a OMT criou imediatamente em março, foi a importância de valorizar o emprego no setor através das novas tecnologias e de apostar na inovação e na sustentabilidade neste novo normal. E realmente este programa é uma forma de dar resposta a estas duas prioridades. O que é que nós também estávamos a ver como tendências globais antes da crise? Ou seja,
uma procura por viagens muito mais imersivas, uma procura para a autenticidade, temas de gastronomia, de turismo rural. O turista procurava formas de enriquecer-se espiritualmente quando viajava. Evidentemente, uma preocupação cada vez maior com a questão do bem-estar e a parte de natureza ativa também estava em crescimento. Evidentemente, o impacto da tecnologia e dos dados que estava a crescer e que estava a ganhar mais importância em todos os patamares da viagem. O crescimento daquilo que se pode chamar a economia do acesso, com a questão do Airbnb, por exemplo, e, evidentemente, todas as notícias que nós tínhamos sobre turismo a nível de titulares nos jornais eram geralmente relacionadas com a questão do chamado overtourism, da relação entre os turistas e os visitantes e, de alguma forma, esse impacto negativo que algumas populações protestavam. Também uma das grandes tendências, todos sabemos aquilo que estávamos a ver nos jornais antes de março, a questão do impacto do transporte aéreo e dos plásticos. E isto era onde nós estávamos antes da pandemia. Se nós fizermos uma reflexão, realmente o que aconteceu é a aceleração de muitas destas tendências. E realmente eu gostava de falar da questão também social, da importância de todas estas tendências serem vistas num contexto de o turismo tem que ser benéfico para todos, para empresas, para os trabalhadores e para as comunidades. E realmente é aí onde a OMT tenta trabalhar a nível de políticas e a nível de iniciativas. Um dos pontos importantíssimos que acresce todas estas tendências que já estávamos a ver é, evidentemente, a importância de criar resiliência. Já antes a crise era o novo normal e agora cada vez mais. A questão da sustentabilidade está intrinsecamente ligada com a capacidade de ser mais resiliente no futuro, assim como a questão digital. Nós vimos que as empresas que estavam muito mais avançadas em termos de digitalização foram realmente aquelas que conseguiram, de forma mais fácil, adaptar-se à crise do Covid. Qual é o nosso marco? O nosso marco não mudou e isso é importante ter em mente. O nosso marco será e deverá ser sempre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas e o trabalho é poder orientar todas as políticas e todas as estratégias dentro deste marco. Há uma série de indicadores que são definidos para cada um deles e o grande desafio é que trabalhemos todos para, em 2030, dizer eu, com esta atividade, contribuí para avançar este objetivo de desenvolvimento sustentável. Também nos dá uma outra componente super importante, que é a questão da medição. Dá-nos um marco para o qual nós podemos medir como país, como empresa e como entidade, como estamos a contribuir para estes objetivos. Gostava só, neste contexto, de partilhar uma quote do secretário-geral das Nações Unidas. Foi um dos resultados realmente da crise que o turismo ganhou um impacto e uma visibilidade que antes, infelizmente, por razões negativas, que antes não tinha, e o secretário-geral António Guterres lançou em setembro um documento especial sobre o impacto do Covid no turismo, em que diz que realmente é imperativo que construamos de volta o setor turístico, mas de uma forma mais, isto em português, em inglês, equitable e climate friendly. E assegurarmos realmente que podemos continuar a contribuir para criar emprego, para criar benefícios para todos e a proteção da nossa herança cultural e natural. E realmente, desde a parte da Organização Mundial do Turismo, termino com algumas iniciativas que podem ser de interesse e estou totalmente disponível para dar mais informação se necessário for, que vão nesta linha em termos de como avançamos a Agenda 2030. Uma das iniciativas é uma iniciativa de caráter nacional. Um dos grandes desafios que existem é a capacidade de medir o impacto social e ambiental do turismo. Foi-se desenvolvendo ao longo dos anos uma metodologia para medir o impacto a nível do PIB, do emprego, mas ainda não existe uma metodologia única que permita realmente avaliar
esse impacto a nível social e ambiental. E esta é uma das grandes linhas de trabalho da OMT, uma iniciativa que se chama Measuring the Sustainability of Tourism e na qual trabalhamos dentro da Comissão de Estatística das Nações Unidas para criar um marco único para todos os países. A segunda iniciativa é uma iniciativa com o mesmo objetivo, ou seja, medir o impacto do setor nos três eixos, mas aplicada ao nível local. A nossa rede de observatórios de turismo sustentável, na qual temos muito prazer em ter 3 destinos portugueses, o Algarve, o Alentejo e os Açores, tem uma série de áreas que necessariamente têm que ser medidas, entre as quais a governança, ou seja, qual é a estrutura de gestão de destino, a satisfação local dos residentes com o turismo e depois indicadores ambientais, como a gestão da energia, da água ou dos resíduos sólidos. É uma oportunidade muito interessante de colaboração a nível regional entre a entidade de destino, o setor privado e também as universidades e os centros de educação. E para avançar esta agenda a nível local, também permite partilhar entre os vários observatórios, temos cerca de 30 neste momento a nível mundial, informação sobre indicadores e metodologias. A terceira área que penso que pode ser de interesse, em especial para a parte das empresas que queiram avançar o seu compromisso e a sua estratégia na área de sustentabilidade, é uma rede que existe a nível global, que se chama One Planet Network, onde estão várias entidades, setor público e privado, com uma série de iniciativas lideradas pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente e também pela OMT, e que tem, por exemplo, uma das iniciativas é a Iniciativa Global sobre Plásticos na área de turismo. Convido realmente aquelas empresas que estão interessadas em descobrir mais e, se estiverem realmente a pensar em aderir e quiserem mais informação, aqui estamos para isso. Realmente a ideia é poder, de alguma forma, criar estes núcleos de conhecimento, estes núcleos de informação e partilhar o mais possível iniciativas que possamos todos aprender. Outro ponto importante na questão da sustentabilidade, muitas vezes pensamos só na parte ambiental, social, às vezes fica um bocadinho mais esquecida e gostava de destacar a importância de trabalhar a nível da acessibilidade. É uma das prioridades que desde a OMT temos. Portugal está bastante comprometido. O ano passado, na nossa Assembleia Geral, tiveram um prémio nesta área e gostava de destacar que desde a Organização Mundial do Turismo há uma série de recursos, de recomendações, de manuais técnicos que estão disponíveis para que se possa trabalhar em termos de acessibilidade e que não esqueçamos também, agora que estamos numa fase de novos protocolos, pensar que esses novos protocolos têm que ter também em consideração as necessidades das pessoas que tenham necessidades especiais e particularmente hoje, que é o dia em que se celebra este importante segmento. Finalmente, a questão da digitalização e da transformação digital. A OMT lançou há cerca de 2 anos e meio um programa muito grande de transformação digital, com uma série de iniciativas, entre as quais várias startup competitions, e continuamos a avançar nesta área, com Portugal como parceiro também, e estamos abertos, novas iniciativas vão com certeza ser lançadas e animamos a todos a que possam realmente ser parte destes concursos a nível internacional, porque acabam por abrir uma janela para oportunidades muito maiores e nós temos visto que as empresas que realmente estiveram envolvidas nestas Startup Competitions conseguiram cada vez mais estar em contacto. Hoje falava-se, uma delas contava-me que estava a começar a trabalhar com o governo espanhol, uma das empresas que estava dentro da nossa competição para soluções para a crise, que trabalhava a questão de informação sobre as provas PCR e como integrá-las num sistema digital e é bom ver realmente como estas iniciativas dão oportunidades não só às empresas, mas importante ao setor de poder avançar através da inovação e através da transformação digital. Dito isto, da minha parte é tudo.
Outra vez é um prazer realmente ter estado convosco hoje e aqui disponível para qualquer pergunta ou para qualquer comentário que possam ter. Luís, de volta para ti. Muito bem, obrigado, Sandra, pela apresentação e pela amizade de sempre. De facto, é muito bom ter alguém que fala português dentro da OMT e a Sandra tem sido um parceiro inexcedível. Bom, e vamos já passar à seguinte apresentação. O Rui Brás é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e tem um percurso profissional dedicado ao marketing e às tecnologias de informação. Atualmente é Country Manager do Digital Group e o Digital Director da MediaGate, uma das maiores agências de meios independentes de Portugal. Portanto, eu passo a palavra, sem mais, ao Rui. Muito boa tarde, Luís. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e dar o meu contributo para o evento e para a discussão. De maneira que a minha apresentação é sobre transformação digital no turismo. O Luís teve a ocasião de me apresentar e de... Estou aqui com um pequeno probleminha de passagem da apresentação. Ok. Pronto, penso que está resolvido o probleminha, vamos em frente. Pronto, partilhava convosco que, de facto, o meu passado profissional tem muito a ver com o marketing digital, com, digamos, com um background também de trabalho para marcas na área do turismo, na promoção territorial como de operadores privados, e também tenho uma experiência na área da formação. E é na interseção destas diferentes dimensões que eu vou tentar acrescentar valor aqui à nossa sessão. Partilhar convosco, em primeiro lugar, uma primeira análise do grau de digitalização do setor do turismo. Este é o primeiro vetor de análise. Depois falarei um bocadinho sobre o estado da arte do capital humano no que toca ao digital e, por último, trazer para um plano um pouquinho mais operacional os grandes desafios que se apresentam às PMEs na área do turismo. Começava por partilhar convosco alguns números que são do domínio comum. O setor do turismo tem um peso de cerca de 3%, acima de 3% no PIB mundial. É, de facto, uma indústria importantíssima a nível mundial, mas estima-se que o efeito indireto vai muito além disso e que se aproxima dos 10%, segundo dados do WTTC. Passando para uma vertente mais digital, este é um gráfico que nos apresenta a evolução das receitas do turismo com transação digital, ou seja, com pagamento online. E aí podemos observar que, ao longo dos últimos 5 anos, houve um crescimento na ordem dos 13%, o que quer dizer que a economia digital do turismo tem crescido a um ritmo muito superior àquilo que é a evolução global do mercado. Isso deve-se às transações com pagamento online nos sites das marcas e também a outros operadores, como por exemplo as OTAs, que têm tido uma capacidade de induzir este crescimento mais acelerado. Para termos uma noção, se compararmos aquilo que é o e-commerce da indústria do turismo versus o e-commerce global, podemos ver que a indústria do turismo tem uma fatia de e-commerce muito superior. Isto são dados médios para o setor hoteleiro na Europa, não são dados representativos a nível mundial, mas são uma boa baliza. Então, cerca de 38% do volume de negócios é transacionado em tempo real online, enquanto que noutras indústrias, nomeadamente na média do retalho, o e-commerce representa cerca de 14%. Okay? O que é que isto se repercute? Que no bolo total do e-commerce mundial, o turismo acaba por ter um contributo de 14%. Okay? Ou seja, a indústria do turismo tem um peso muito significativo no e-commerce mundial. Recapitulando estes números-chave, 3% do peso do PIB mundial, 10% se considerarmos efeitos indiretos e 14% é aquilo que o turismo representa na economia digital mundial, do ponto de vista da transação do e-commerce. Se analisarmos a vertente de comunicação e de publicidade digital no setor do turismo, podemos ver que o digital tem um contributo também bastante importante. Cerca de 45% dos investimentos publicitários vão para o digital. Isto no setor do turismo. Mantendo presente que, por exemplo, nos Estados Unidos, só em 2019 é que a publicidade digital superou os investimentos em televisão, podemos ver como também, digamos que nos investimentos publicitários, o turismo tem sido um pouco precoce, uma vez que hoje em dia o digital tem um peso muito maior do ponto de vista de comunicação e publicidade do que a televisão para a indústria do turismo. Okay? O que quer isto dizer? Que a indústria do turismo tem uma elevada maturidade digital. Aliás, segundo um estudo da McKinsey,
podemos observar que a indústria do travel é a indústria com maior maturidade digital, seguida de perto pelo retail e a larga distância outros setores de atividade. Okay? O que pode explicar esta maturidade digital? Identifiquei 3 fatores, existirão seguramente mais, mas a própria natureza do produto, a logística de entrega do mesmo, as necessidades de comunicação. Todos nós sabemos que o turismo vive muito, de facto, dos públicos que estão distantes geograficamente, e o digital democratizou as possibilidades de comunicação com o público que está na origem. Não é? Sem isso, não haveria uma relação de custo-benefício interessante nessa comunicação. E depois os próprios marketplaces, que no caso do travel, estamos a falar das OTAs, que são agentes bastante avançados do ponto de vista tecnológico e que acabaram por funcionar como elementos motores de todo o setor. Quero isto dizer, em jeito de conclusão, que desta primeira parte da apresentação, que considerando a elevada maturidade digital do setor, somente empresas que têm um elevado grau de capacitação digital, aquilo que eu chamaria de fitness digital, é que podem ser competitivas. Isto foi algo que tanto a Sandra como o Luís já tinham mencionado anteriormente e é absolutamente fundamental. Vamos então mergulhar na componente do capital humano. Ou seja, qual é o estado da arte do setor do travel em Portugal e na Europa relativamente à questão do capital humano e da formação específica em marketing digital, que é a vertente que eu domino um pouco melhor e que posso partilhar, se calhar, mais intelligence. E antes de abordar o específico do digital, começava pelo geral. Existe um indicador da Comissão Europeia que se chama o DESI, que é basicamente um indicador, um índice que mede o desenvolvimento da economia da sociedade digital, que pondera fatores como a conectividade, o capital humano, a utilização da internet ou a integração de tecnologias e os serviços públicos digitais, para formular um comparativo de, digamos, sofisticação da sociedade a esse nível. Obviamente que nos interessa mais dentro destes fatores o capital humano, mas começaríamos pela generalidade. E na generalidade dizer que Portugal está próximo da média europeia, dizer que esta é uma adaptação do indicador do DESI, em que nós atribuímos 100 ao país com maior ponderação, sendo que, sem grande surpresa, os países escandinavos estão na vanguarda da Europa, enquanto países como a Grécia e a Bulgária estão um bocadinho na cauda. Portugal não está longe de países como a França ou como a Espanha e próximo da média da União Europeia neste indicador global de desenvolvimento da economia e da sociedade digital. No entanto, quando vamos analisar uma das 5 fatores que pondera esse indicador, que é o capital humano, verificamos que existe um atraso maior de Portugal face à média da União Europeia. Okay? Isto é um fator menos positivo e significa que, de facto, temos grande margem de progressão. Atenção que não estou a falar de indicadores específicos do turismo, isto é um indicador geral da sociedade portuguesa. De facto, nas nossas humildes possibilidades não tínhamos muitos elementos sobre a capacitação digital do setor do turismo, mas como ratos do digital que somos, fomos fazer alguma investigação, algum research. E para o fazer usámos uma ferramenta que todos conhecemos, que é o LinkedIn, é a rede social profissional com maior difusão a nível mundial e que tem uma elevada penetração também na Europa e no mercado português. E mergulhámos nos dados que esta rede social nos permitia ter acesso. E chegámos a algumas conclusões interessantes. O primeiro exercício que fizemos foi fazer estimativas do total de colaboradores, de utilizadores registados que trabalham no setor do turismo e cruzar isso com a percentagem de pessoas que têm competências digitais médias e avançadas. E por competências digitais médias e avançadas estamos a referir a competências em marketing digital e em e-commerce. E chegámos à conclusão que em Portugal esse rácio é de 5%, segundo o indicador do LinkedIn. Enquanto que na Finlândia é de 10%. O que quer isso dizer? Na Finlândia, 1 em cada 10 trabalhadores do setor do travel têm competências de marketing digital e e-commerce, e em Portugal 1 em cada 20. Obviamente que são dados de uma rede social, valem o que valem, mas só para partilhar convosco, se repararem, a mancha daquele gráfico amarelo, que é o indicador do LinkedIn, não é assim tão diferente do indicador capital humano fornecido pelo DESI, que penso eu que é um algoritmo produzido pela Comissão Europeia. Então, se calhar, vale a pena olharmos para este número, pelo menos com alguma atenção, embora não seja obviamente um número absoluto, e o que resulta daqui é que provavelmente temos aqui uma margem de progressão muito interessante. Mergulhámos ainda em dados adicionais, porque o LinkedIn nos permite maior profundidade. Uma das coisas que fomos ver é a distribuição destes profissionais do turismo que têm competências em marketing digital e e-commerce, e fomos ver como é que eles distribuem por áreas funcionais das suas empresas. E podemos observar que mais de 50% dessas pessoas com competências digitais estão concentradas em 2 departamentos, em marketing e comunicação, por um lado,
e business development, nomeadamente atividade de gestão da empresa, o que não é uma grande surpresa. Estes são departamentos que normalmente representam cerca de 10 a 12% da força de trabalho do setor, mas que, obviamente, em termos de acumulação de competências digitais, representa mais de metade. Okay? Fomos ver também em termos de senioridade, e aquilo que podemos concluir é que grande parte das competências de marketing digital e de e-commerce estão concentradas no top management e em pessoas com atribuições sérias. Fomos também fazer o exercício por dimensão da empresa. E aqui este indicador, mais à esquerda vemos o 17%, este 17% tem fundamentalmente a ver com a percentagem dos colaboradores destas microestruturas empresariais com menos de 10 colaboradores que têm competências de marketing digital. E aquilo que é possível observar é que existe uma relação de proporcionalidade entre dimensão da empresa e densidade de colaboradores nessa empresa com estas competências. Não surpreende que em pequenas estruturas empresariais, devido à necessidade de polivalência dos recursos, exista maior densidade de pessoas com este tipo de competências, enquanto que em empresas de maior dimensão e que podem ter recursos especializados, pequenos departamentos especializados, não existe tanta abrangência nestas competências. Pronto, em resumo, ao nível do capital humano, parece-me que Portugal tem elevada margem de progressão ao nível da qualificação digital dos recursos humanos. Para entrar aqui na reta final da minha apresentação, vou falar um bocadinho sobre a operacionalização desta transformação digital e os desafios que se colocam uma PME da área do turismo. E começava por falar um bocadinho do percurso típico que as empresas têm feito ao longo do tempo, do ponto de vista da sua transformação digital. Inicialmente, há alguns anos atrás, tínhamos uma abordagem em que a digitalização era orientada apenas para a eficiência interna, usávamos o e-mail, sistemas de reservas internos, etc. A dada altura começámos a utilizar o digital para outras funções, que eu chamaria de e-business, em que já havia algumas integrações básicas com parceiros, um site que apresentava a nossa oferta, mas que não tinha uma vertente de comércio transacional, que veio a surgir mais tarde, numa fase posterior, em que aí já temos um site com Booking Engine, em que podemos fazer pagamento online e em que existe já uma aposta na desintermediação e tentar evitar a excessiva dependência dos OTAs. E caminhamos no sentido daquilo que se chamaria o Smart Tourism, em que o digital funciona como drive de inovação. Mais do que um canal de venda, é também um canal de marketing. E que, digamos que existe com conexões em tempo real e com diferentes players do mercado. Isto são sintomas de forte digitalização. Eu diria que o grosso das empresas portuguesas se encontram entre a fase 2 e 3 e espero eu, ainda por cima com o programa Upgrade, a caminhar para a fase 4. De facto, não é um desafio fácil para as PMEs. Eu estou só aqui a passar rapidamente algumas tipologias de plataformas com as quais as PMEs têm de lidar quando querem fazer o seu marketing digital ou a sua comunicação e entregar, inclusive, o serviço ao cliente, desde serviços de localização e de reviews, desde meta-buscadores, OTAs, as próprias redes sociais, ferramentas de paid media, ferramentas de fidelização, sistemas de automation e até research analytics. Para já não falar do próprio website, do próprio blog, do próprio CMS ou sistema de booking interno. Então, quer isso dizer que, de facto, as PMEs existem numa envolvente complexa, com muitas ferramentas que exigem muitos soft skills, muitas competências para entregar. No mundo ideal, teríamos pessoas com diferentes perfis de competência, desde gestor de marketing, gestor de e-commerce, produção de conteúdos, gestão das campanhas de paid media, designers, web developers, todas estas competências, no mundo ideal, teríamos internas para poder entregar o melhor serviço possível ao cliente e poder fazer o melhor marketing digital. Obviamente, vivemos num mundo de recursos limitados e, na verdade, as PMEs vivem entre esta vontade de haver uma maior especialização, uma maior verticalização nestas funções e uma realidade de recursos limitados em que existe uma forte polivalência e um modelo sustentado naquilo que eu chamaria o homem do renascimento digital, que tem que fazer 1001 coisas, não é? E que obviamente não as pode fazer todas bem feitas. Não é? Eu diria que a solução ideal é casa a casa, empresa a empresa, e que está a alguros no meio destas duas dimensões e que está sempre subjacente a uma estratégia digital, à identificação de quais são aquelas competências-chave que devem ser internalizadas e quais são aquelas que pode fazer outsourcing, e aquelas que forem competências-chave internas, propiciar uma boa capacitação, formação, para que esses recursos internos o possam fazer da melhor forma.
Estas são algumas áreas, algumas conclusões que saíram de um estudo da Universidade de Aalborg sobre aquilo que podemos ganhar com a digitalização. Aqui não temos grandes novidades, questões na área comercial, na área do marketing, da inovação e do serviço ao cliente, mas o mais interessante deste estudo, e já estou mesmo a terminar, são aquilo que aprendemos com este estudo acerca das principais barreiras à digitalização. E a principal barreira que era identificada era a questão do conhecimento, a reduzida formação nos skills digitais que são necessários e até, ao nível da gestão estratégica, poucos conhecimentos para identificar as oportunidades. O segundo aspecto foi as questões financeiras, as limitações ao nível da capacidade de investimento nas questões digitais e até as dúvidas sobre a relação custo-benefício desse investimento. E, por último, fatores que eu chamaria de paralisação, que são questões díspares, mas que contribuem para essa paralisação, que é a envolvente tecnológica que está sempre a mudar muito rapidamente. Isso cria dúvida em que rede social é que eu devo estar. Já devo criar uma página no TikTok ou não? Há uns anos era o Pinterest, era fundamental, hoje em dia já não é. Enfim, este tipo de dúvidas tem implicações depois do investimento que é feito. E pensar, por outro lado, é uma questão de acomodação, especialmente em tempos de vacas gordas, por assim dizer, pensarmos que o nível tecnológico é suficiente, porque temos um nível de rentabilidade é bom. E como já vimos, num mercado, num setor tão evoluído tecnologicamente, o setor mais maduro a nível tecnológico, a nível mundial, não é suficiente ficarmos acomodados e temos de reinvestir. E é por isso que eu penso que o programa Upgrade é uma excelente notícia, mais do que uma boa notícia. Porquê? Porque nos vai trazer a possibilidade de uma melhoria de competências digitais, ainda por cima ameniza o bloqueio dos custos, que era uma barreira que havia sido identificada anteriormente, e o timing, como a Sandra e como o Luís já mencionaram, não podia ser melhor, ou seja, estamos numa fase, de facto, muito difícil e que nos estamos a reinventar. Para terminar, só uma mensagem que não tem a ver com as minhas competências digitais, tem a ver mais com a minha fezada como português. Portugal é um destino de excelência, amplamente premiado e distinguido, e tem recursos de qualidade, tanto do ponto de vista patrimonial, seja natural, histórico, arquitetónico, mas também humano. Temos recursos humanos com forte predisposição para o serviço do turismo. Ou não tivéssemos 500 anos de contacto intercultural, de formos pioneiros em tantas coisas, então acho que temos todas as condições para triunfar. Como se costuma dizer, the sky is the limit. E acredito que o programa Upgrade venha trazer, de facto, uma mais-valia nesse recurso. E era isso que eu tinha para partilhar convosco. Espero que tenha sido útil e fico ao vosso dispor para eventuais questões. Obrigado. Obrigado, Rui. Muito, muito útil e nós também acreditamos que é muito pertinente o upgrade surgir agora e acreditamos que vai ter grande aceitação por parte de todos aqueles que trabalham no setor. Muito obrigado e vamos ter algumas perguntas certamente no fim. Eu vou passar já para o João Vengoróvios Menezes. O João é licenciado em Gestão, já exerceu diversos cargos de gestão e liderança dos setores, tanto público como privado, e atualmente é secretário-geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. O João vai-nos falar sobre caminhos para a sustentabilidade no setor do turismo. Força, João. Obrigado, Luís. E a começar por agradecer o convite. O programa Upgrade, como sabem, tem duas dimensões, a dimensão da transformação digital e a dimensão da sustentabilidade. Cabe-me a mim falar em nome da sustentabilidade, agora que já vimos a dimensão digital. Bom, então, sem mais demoras, nós temos aqui sim um caminho para a sustentabilidade no turismo ainda relativamente longo e por isso eu parto de imediato. A minha ideia era começar por ver o mundo hoje, assim, um breve diagnóstico, depois o que é isto da sustentabilidade, então a seguir os caminhos para a sustentabilidade e especificamente tirar a derivada do turismo. Então, penso que todos temos a noção que vivemos num mundo cada vez mais complexo, muito complexo. Há uma emergência climática que se traduz em diversos fenómenos, a subida do nível médio das águas do mar, e tivemos esta capa da Time com o secretário-geral das Nações Unidas, os fogos descontrolados, mas muitos outros sintomas disso. E do ponto de vista climático, só dizer que, dar aqui alguns números, em julho, agora no verão, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que é o responsável pelo aquecimento global, atingiu um recorde de 3 milhões de anos. Há 3 milhões de anos que não havia tantas partículas por milhão de CO2 na atmosfera, isto apesar do confinamento e das emissões terem reduzido. Ora, há 3 milhões de anos, e nós batemos um recorde de 3 milhões de anos, a temperatura média da Terra estava 3, 4 graus acima e o nível médio do mar 10 a 20 metros acima do que está atualmente. E isso é inquietante. Nós aproximamos para números
para valores de concentração de dióxido de carbono na atmosfera próximos daquilo que eram há 50 milhões de anos, e nessa altura a temperatura da Terra estava 14 graus acima do que é. Só para termos uma noção de como têm crescido estas emissões para a atmosfera, há um organismo ligado às Nações Unidas que controla o tema, acompanha o tema das alterações climáticas, composto por cientistas de todo o mundo. Esse organismo foi criado em 1988, ora, entre 88, data em que foi criado o IPCC, o tal organismo, e este ano, 2020, nós libertámos para a atmosfera mais dióxido de carbono do que durante todo o longo período que vai desde o início da Revolução Industrial, 1750, até à data de criação do organismo em 1988. Ou seja, nós em 30 anos emitimos mais para a atmosfera dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa do que desde 1750. E, portanto, é um crescimento que tem sido absolutamente exponencial e nós temos batido recordes ano após ano, 2018 face a 17, 19 face a 18, e temos que ser capazes de inverter essa curva muito rapidamente, sob pena das temperaturas aumentarem 3 graus antes do fim do século, e isso ter imensas consequências dramáticas para a nossa qualidade de vida e para o futuro do planeta. Como dizia o professor Viriato Sormanha Marcos, numa crónica recente, no dia 19 de junho deste ano, foram atingidas em algumas zonas do Círculo Polar Ártico temperaturas de 45 graus, o que seria imenso até para a nossa amareleja. Na povoação russa de Veroyansk, que costumava ter uma média em janeiro de menos 50 graus, o termómetro subiu agora aos 38, a temperatura de Las Vegas. E, portanto, a nós, Península Ibérica, o que isso significa é assar, como diz este artigo recente do Público, com o aumento das temperaturas. Se nós quisermos cumprir, e essa é a meta europeia, o Acordo de Paris, vamos ter que, a nível da União Europeia, reduzir as emissões em 55% até 2030, 55%, quando temos vindo a aumentar ano após ano. Isto é diminuir um volume de cerca de 7, 8% ao ano, o que, até 2030, incremental, o que é equivalente àquilo que foram as emissões, ou à redução das emissões durante o confinamento. Portanto, nós temos de ter as emissões do confinamento sem ter a economia confinada, sem ter as nossas vidas confinadas, para termos noção da magnitude disruptiva do desafio. Mas não se trata só de alterações climáticas e de emergência climática, nós temos também uma natureza em colapso. Só para termos uma noção, o mundo consumiu em 2019 100 mil milhões de toneladas de recursos naturais, 100 mil milhões. A maior parte destes recursos, minérios, metais, combustíveis fósseis, biomassa, não são renováveis ou têm ciclos longos de renovação. E para além de todos os dramas, que não apenas o económico, qual é o drama mais imediato e mais material? É que 50% do PIB mundial assenta diretamente em recursos naturais. Porquê? Porque tudo o que são os nossos bens de consumo cotidiano, as casas, os carros, os telemóveis, os fármacos, a alimentação, a roupa, assentam em produtos em recursos naturais. Tijolos, plásticos, metais, por exemplo, o computador que estamos a usar é composto por metais nos circuitos integrados e por plásticos, etc., que são recursos naturais absolutamente finitos, não são renováveis. O México é o maior produtor de prata, já veio dizer que só tem prata e que é um metal fundamental para os circuitos integrados até 2050, e depois acaba, ou para as baterias o lítio, ou, enfim, ou os combustíveis fósseis para os plásticos, enfim, etc. Do ponto de vista dos recursos naturais, nós atingimos o Overshoot Day de Portugal este ano, no dia 25 de maio, que significa que, a partir de 25 de maio, vivemos a crédito das gerações futuras, ou seja, utilizamos mais recursos naturais do que seria sustentável. A nível mundial, se quisermos, nós desde a década de 70 que atingimos o Overshoot Day do planeta Terra antes do dia 31 de dezembro. Ou seja, desde há 50 anos que estamos a viver a crédito das gerações futuras e, portanto, essas gerações vão ter menos recursos, porque são finitos, há um estoque limitado, e vão ter menos oportunidades de escolha e qualidade de vida. Estamos há 50 anos, repito, a viver a crédito de gerações futuras. Mas, só para dar uns números também no que toca a recursos naturais e à biodiversidade, têm saído relatórios recentemente muito bem fundamentados. Nós temos falhado as metas todas no que toca à preservação da natureza. Tínhamos um acordo da Aichi de 2010 com 10 metas para 2020, não atingimos nenhuma, não fomos bem sucedidos em nenhuma das 10 metas, mas a dizer, por exemplo, a população de animais selvagens diminuiu 68% desde 1970, 94% só na América do Sul. A desflorestação da Amazónia avança ao ritmo de 3 campos de futebol por minuto há décadas. Temos 1 milhão de espécies em risco de extinção. E por tudo isso nós estamos já no Antropoceno. O que é o Antropoceno? É o início de uma 6ª era de extinção em massa. Há vida na Terra há 550 milhões de anos.
durante estes 550 milhões de anos, nós tivemos 5 períodos de extinção em massa. O último foi o que extinguiu os dinossauros e cerca de 70% de vida na Terra, e foi há 66 milhões de anos. Ora, há 66 milhões de anos que não havia uma extinção em massa, pois nós já entramos numa 6ª extinção em massa, mas desta vez, e é a diferença para todas as outras 5, nós somos a causa. E é por isso nós, a humanidade, os nossos modelos económicos, os nossos estilos de vida, o nosso impacto no planeta. E é por isso que se chama antropoceno. A par da emergência climática, a par da dilapidação de recursos naturais, temos a dimensão lixo e poluição, e já foi referida antes, e aqui estamos a produzir lixo como se não houvesse amanhã. Produzimos no ano passado 2 mil milhões de toneladas de lixo, destes 12% eram plásticos. Nós temos neste momento uma ilha no Pacífico, como sabem, que é 17 vezes a área de Portugal em quilómetros quadrados, uma ilha de plástico a flutuar, e o Banco Mundial diz que isto ainda se vai agravar, muito provavelmente, se não se fizer nada em contrário muito sério, a produção de lixo poderá aumentar 70% até 2050. Nós somos muito pouco circulares a nível global. O ano passado o mundo foi só 8,6% circular e, portanto, há muito desperdício. Já para não falar da poluição, que mata por ano, matou o ano passado 5 milhões de pessoas. Nós tínhamos vítimas desta pandemia, 1,48 milhões de pessoas, ou seja, um quarto das vítimas que morrem de poluição, que é uma causa muito mais séria. E, portanto, nós temos a tempestade perfeita se pensarmos que a população está a aumentar, e isso significa uma pressão enorme sobre os recursos naturais, produção de lixo, de poluição e sobre as alterações climáticas, sobre as emissões de gases com efeito de estufa. A população mundial aumenta 1,5 milhões de pessoas por semana, 3 milhões de pessoas por semana entram na classe média e 3 milhões de pessoas migram de zonas rurais para urbanas por semana. E, portanto, é uma pressão enorme. Nós sabemos que não temos planeta B, sabemos que emigrar para Marte não é uma opção, e a par disto, como se não fosse suficiente, e este é outro pé da sustentabilidade, para além do pé planeta e ambiente, temos tensões sociais e desigualdades, uma série de fenómenos. Só para dar um número, os 26 mais ricos do mundo têm a mesma riqueza que 50% da população global, ou seja, 4 mil milhões de pessoas têm a mesma riqueza que 26. Isso é absolutamente insustentável e vai dar erupções sociais, digamos assim, absolutamente inesperadas, como foram os coletes verdes e cada vez mais frequentes há 2 anos em Paris, porque esse é o preço, como diz o Joseph Stiglitz, Prémio Nobel da Economia, a pagar para a desigualdade. As sociedades divididas vão pôr em causa, em sério risco, como diz o subtítulo do livro, o nosso futuro. É absolutamente insustentável este nível de desigualdades sociais. Como se não fosse suficiente o ambiente e o social, as desigualdades, temos uma série de ambiguidades e populismos com que temos que viver e que também ameaçam a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento, e como se não fosse suficiente, de repente o mundo para. O mundo para e nós não sabemos quão mau é que vai ficar e não sabemos muito bem se estamos prontos para a próxima pandemia. A verdade é que há na natureza, e essa é a má notícia, 32 mil coronavírus, e nós não sabemos que consequências podem ter a transmissão destes coronavírus para o humano, ou seja, as zoonoses a que podem dar origem, passado o reino animal para o perímetro humano. A boa notícia, e aqui já agora, antes de ir à boa notícia, lembrar um colunista do New York Times que diz: nós estávamos habituados, nós, humanidade, a ser os protagonistas da paisagem, a dispor da paisagem, e de repente um vírus faz de nós a paisagem. Para este vírus invisível, nós, os humanos, somos a paisagem. E isso é muito desconcertante, obviamente. A boa notícia, dizia, é que as zoonoses não são uma fatalidade da natureza, ao contrário de um vulcão, ao contrário de um tsunami, ao contrário de um meteorito. As zoonoses são um risco prevenível. Assim nós saibamos ter uma relação com o planeta equilibrada, sustentável. E, portanto, se nós quisermos, numa ilustração que já muitos poderão ter visto, nós temos aqui 4 vagas. Há uma vaga que é aquela que nós vemos e que nos ameaça de forma mais imediata, que é a da pandemia, e temos aqui um desafio sanitário, digamos, mas esta esconde uma outra vaga que é da recessão económica ou social, e nós já temos noção disso. Mas há 2 outras que se escondem por trás, a das alterações e da emergência climática e a do colapso dos recursos naturais e da biodiversidade. Na crise de 2008-2011, nós fomos muito eficazes a responder à recessão, a injetar liquidez no sistema para recuperar níveis de produção, de consumo e de investimento, mas não atendemos às outras 2 estruturais, à climática e à da biodiversidade. Se nós não aproveitarmos este momento, e estamos a entrar na década derradeira, para responder simultaneamente a estes 4 desafios, se não respondermos à emergência climática e à da biodiversidade, vamos ter recessões económicas e pandemias cada vez mais frequentes, não tínhamos nenhuma dúvida disso. E, portanto, para as empresas, business as usual, penso que já todos estaremos de acordo, não só é economicamente arriscado, temos tido muitas crises económicas,
é efetivamente ambientalmente estúpido, é socialmente inaceitável e é legalmente perigoso porque as regras são cada vez mais exigentes. Há quem diga que nós precisamos de uma revolução e no último fórum de Davos foi apresentado um inquérito global feito a 34 mil gestores em 28 países do mundo e é inquietante, e atenção, estamos no fórum de Davos, é inquietante os resultados a que chega este Element Trust Barometer de Capitalism Under Fire. A maioria dos respondentes, como digo outra vez, são gestores em países desenvolvidos, digamos assim, a maioria sente que há um sense of injustice, 74%, e um desire for change, 73%. Aqui à esquerda. E à direita, capitalism as it exists today does more harm than good in the world. A maioria concorda que o capitalismo faz mais mal do que bem. Ora, isto é muito inquietante. Nós achamos que não precisamos de uma revolução no BCSD Portugal, mas temos que reformular profundamente o capitalismo se quisermos continuar a usufruir deste método de criação de riqueza. E tem havido uma série de obras a propor reformas, umas mais profundas, outras menos, do capitalismo e uma série de artigos curiosamente recentes, curiosamente 5 economistas mulheres. A ciência económica é uma ciência profundamente masculina na sua gênese. Quem sabe terão que ser as mulheres a resgatar a economia e a reorientá-la noutro sentido. E só para dar um exemplo de coisas que têm que ser profundamente repensadas na ciência económica, esta ideia de que nós produzimos riqueza e há umas externalidades que são o ambiente e as pessoas, que são o preço a pagar pela riqueza, é um absoluto absurdo e, portanto, essas externalidades, o planeta e as pessoas têm, na verdade, é que ser centralidades da ciência económica, como é evidente, e nós temos que saber medir, como também já se disse no início, temos de ser capazes de medir a felicidade, o bem-estar, etc., e não apenas o PIB, não apenas a evolução económica das sociedades. Bom, o capitalismo, seja como for, tem sofrido e tem sido resiliente, tem sofrido alguns embates externos. A digitalização foi um deles. No início do século, as empresas tiveram que se adaptar, as sociedades mudaram, mas a próxima grande transformação do século vai ser a da sustentabilidade. E as duas combinadas são os dois maiores vetores de transformação das economias, das sociedades, dos modelos de negócio das empresas. Nós vamos ver alguns casos, em alguns casos vão-se combinar a sustentabilidade e o digital, por exemplo, nos modelos de economia da partilha, é bom para a sustentabilidade e é tirar partido do perímetro tecnológico da indústria 4.0, ou em muitos outros fenómenos. Mas a próxima grande coisa, se quisermos, não é o digital, isso já está a acontecer desde o início do século, a próxima vaga é mesmo a da sustentabilidade. E porquê? Porque a Terra está-se a tornar um lugar inabitável, como diz este articulista do New York Times também, o David Wallace Wells. E nós tivemos muito este debate agora ao longo da pandemia, Coronavirus and Capitalism, How will the virus change the way the world works, Fórum Económico, Will coronavirus signal the end of capitalism? The COVID crisis is a chance to do capitalism differently. Isto no Financial Times, em jornais mainstream, a dizer, não, nós temos de tirar as lições desta pandemia para repensar o capitalismo. Há aqui, se quiserem, duas boas notícias. Uma, a União Europeia conseguiu nos últimos anos diminuir emissões de dióxido de carbono e aumentar o PIB, e portanto é possível diminuir emissões, só para dar um exemplo do indicador, e aumentar PIB, e o buraco na camada do ozono está a recuperar desde há 20 anos, e isso porque nós tomamos medidas, efetivamente. Portanto, há alguns graus de resiliência ainda do planeta, a alguns níveis. A boa notícia também, para além da camada do ozono e da Europa conseguir fazer descolar PIB de emissões de carbono, é que nós sabemos o que fazer. E também já foi dito que nós temos que cumprir o Acordo de Paris, mas o que foi dito foi que nós temos que cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, estes 17 objetivos. Portanto, nós temos dois referenciais muito concretos. Bom, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é ficar dentro, e é isso que esses referenciais procuram fazer, é ficar dentro deste donut, The Safe and Just Space for Humanity. Isto é um donut de uma destas economistas que eu há pouco referi, das 5 que estão a mudar o cenário da ciência económica, a Kate Roth, que é investigadora em Oxford, e ela diz que nós temos que respeitar alguns tetos ecológicos, que é a coroa exterior do donut, e temos que respeitar alguns mínimos sociais. Não ir além de máximos ecológicos, não ficar aquém de mínimos sociais. O overshoot é ecológico, tetos de poluição, tetos de alterações climáticas, tetos de biodiversity loss, e dentro do donut social não ficar aquém de certos mínimos de acesso a condições de vida para as pessoas. Se conseguirmos respeitar isso, então teremos um modelo de desenvolvimento sustentável, uma zona segura para a humanidade. Simplificando muito, há aqui 3 temas-chave na sustentabilidade. Há um tema planeta, que é o tema da emergência, e designadamente dentro desse tema o tema da emergência climática e da biodiversidade, depois há o tema pessoas, e nomeadamente o tema das desigualdades e dos direitos humanos, e depois há o tema do governance, a gestão ética e a transparência. Isto são os fatores ESG, Environmental, Social and Governance Factors, são as bases da sustentabilidade em ambiente corporativo.
E, portanto, o que nós dizemos é que uma empresa, para ser competitiva no curto e no longo prazo, tem que ser capaz de criar valor triple bottom line, criar valor económico, de forma ética, obviamente, mas também criar valor partilhável com a sociedade, planeta e pessoas. E, obviamente, diminuir a sua pegada de carbono, a sua pegada hídrica, diminuir a produção de resíduos, ser o mais circular possível o modelo de negócio. Enfim, não vou agora ser muito tecnicista, nas pessoas respeitar as comunidades, respeitar os trabalhadores e no governance, por exemplo, não discriminar cor, não discriminar orientação sexual, género, enfim, pagar os seus impostos, tudo aquilo que compõe as dimensões de gestão ética e de bom governance. E isto não é um Mickey, atenção, não é dizer o negócio é fundamental e depois há duas orelhinhas, dois satélites, que é as questões sociais e ambientais. Não. Isto é uma perspectiva completamente diferente do negócio, em que as três coisas são vistas combinadas. E, portanto, é uma nova ideia de empresa, e é isso que tem estado em debate no mundo. Nos Estados Unidos, em Davos, o ano passado saiu uma declaração dos maiores CEOs do mundo, a dizer o propósito da empresa já não é servir só os seus shareholders, é servir os stakeholders, a sociedade em geral, e não é só aquilo que é monetizável que gera valor. Também se pode gerar valor não monetizável e partilhado com a sociedade em geral ou partilhado com as futuras gerações. E isso é uma empresa também. Nós temos tido cartas de início do ano do CEO do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, o Larry Fink é o CEO, que investe em empresas em todo o mundo. Ele gera ativos no dobro do PIB alemão, portanto é um grande, isto sim é uma bazuca em termos de gestão de ativos. E ele tem vindo a escrever aos CEOs das empresas em que investe todos os anos, no dia 1 de janeiro. Por exemplo, ele investe em Portugal na EDP e no Millennium BCP, a dizer, meus caros, eu não quero empresas que sejam lucrativas, eu quero empresas que tenham um propósito. E por isso as cartas têm estes nomes, Purpose and Profit, ou a Fundamental Reshaping of Finance. E, portanto, eu não quero só que vocês gerem riqueza, muito pelo contrário. Eu até quero que o Purpose venha antes do Profit. E a capa da Fortune há um ano, Profit and Purpose, can big business have it both ways? A Fortune, que agora tem um Make the World Great Again Index. Então, sistematizando quais são as 6 vantagens da sustentabilidade para empresas, usando aqui só mais 4 minutos. Primeiro, a redução de custos. Quando vocês reduzem pegada hídrica, carbónica, energia, etc., materiais, etc., estão a reduzir custos, obviamente. Depois, a gestão de risco. Seja o compliance legal, as regras legais, e que pagam multas se não cumprirem, seja porque a redução de matérias-primas disponíveis, o seu preço vai aumentar ou pode haver quebras de matérias-primas, e isso é um risco, seja riscos reputacionais, e a quantidade de indústrias tiveram, a indústria da moda nos anos 90, por causa do trabalho infantil na Ásia, agora a indústria automóvel há menos anos por causa das emissões aldrabadas de gases com efeito de estufa nos automóveis, e, portanto, a gestão de risco, ser sustentável permite gerir risco, obviamente. Depois há uma dimensão de diferenciação e fidelização de clientes, e aqui o turismo sabe bem que os clientes procuram cada vez mais, as novas gerações, propostas que sejam sustentáveis. E depois a dimensão de propósito para colaboradores, também cada vez mais importante, se quisermos atrair e reter talento, a sustentabilidade é um veículo privilegiado. Depois a dimensão de redução do custo do capital. O capital vai ser cada vez mais caro para empresas não sustentáveis. Porquê? Porque essas são mais arriscadas e, portanto, os investidores vão ter que obrigar as empresas a pagar um prémio de risco por serem mais arriscadas. E depois, e mais importante se calhar do que todas as outras, uma sexta vantagem da sustentabilidade para empresas, a ideia de que isto é uma enorme oportunidade de negócio e investimento. Só para vos dar um exemplo, o Green New Deal, vou falar à frente, vai investir $1 milhão de euros ao longo desta década só na Europa. E, portanto, como é que nós lá chegamos à sustentabilidade? Chegamos reinventando, e temos que reinventar designs, materiais, tecnologias, modelos de negócio. Temos que reduzir, não é só reinventar, o R de reduzir consumo, reduzir inputs de materiais, de energia, de água. Temos que saber recusar, às vezes reduzir não é suficiente e temos que recusar, por exemplo, as palhinhas, exemplo de plástico, quando não precisamos delas. Temos que saber reutilizar, ser criativos na reutilização, temos que saber reciclar e ter esse hábito da reciclagem e temos que investir mais em redes e relações. São os 6 R's, se quiserem, da sustentabilidade. E isso depende de uma ação concertada entre governos, centros de investigação, cidadãos e empresas. E isto aqui, só para a reta final, dizer que do ponto de vista dos governos, Portugal 2030 estratégia, absolutamente identificada com o programa Upgrade, digital e sustentabilidade como os 2 pés de uma agenda a 4 pistas. Do ponto de vista do governo, temos cada vez mais dinheiro na mesa para a sustentabilidade, desde o $1 bilhão do Pacto Ecológico Europeu, até uma série de estímulos green que as maiores economias têm vindo a dar, e até financiamento privado para a sustentabilidade, private equity, etc., que são enormes oportunidades de investimento e de negócio para quem é sustentável, efetivamente. Depois, do ponto de vista dos centros de investigação e da inovação, a ideia de que a inovação vai ser cada vez mais para promover sustentabilidade. Why sustainability is now the key driver of innovation.
The Benefits of Sustainability Driven Innovation, MIT, Harvard. E depois, quer dizer, e tem que ser disruptiva essa inovação, é incremental, mas é também disruptiva. Aqui um exemplo de uma indústria que é altamente poluente e que aqui é feito este glitter de extrato de eucalipto. Mas mais importante, eu diria, do que estas duas dimensões de governo e de investigação e inovação é o bottom-up, o fenómeno bottom-up, de nós mudarmos comportamentos. E aqui o que está a mudar, como diz a Nielsen no seu report do ano passado, há um natural rise in sustainability around the world. Em todas as categorias de produtos, as pessoas procuram produtos sustentáveis. E aqui só para dar o exemplo dos ténis Adidas, que no ano em que foram lançados, feitos de plástico recolhido no mar, no ano em que foram lançados venderam 1 milhão de pares, 2 anos depois, ou seja, o ano passado, venderam 11 milhões. É uma subida apoteótica. Portanto, e quarto e último, temos governo, temos centros de investigação com a inovação fundamental, disruptiva incremental, temos aqui assim a dimensão dos nossos comportamentos como cidadãos e temos a dimensão das empresas. As empresas têm e são as 4 peças base do puzzle, as empresas têm uma jornada para a sustentabilidade, feita por várias etapas, eu não vou entrar em cada uma, achei curioso no digital também se apresentar uma ideia de escada, de etapas sequenciais, não tem que ser tão linear assim, mas também na sustentabilidade há aqui uma jornada que é mais ou menos linear e que começa por se fazer um diagnóstico, depois por iniciativas de inovação incremental e depois chega-se ao fim e estamos já a fazer inovação disruptiva a vários níveis, pelo meio vamos fazendo reporting, certificações, etc. Para acabar, só com uma nota sobre o turismo. O turismo, como já foi dito, estava numa linha de crescimento absolutamente extraordinária, apesar de ter os seus downsides, por exemplo, a carbon footprint estava a aumentar, obviamente, o mundo parou, este artigo do Guardian, às tantas perguntava-se, the end of tourism, a queda é de 80%, estima-se nas receitas, certo, este ano. A McKinsey, que também já foi referida, diz que só vamos ter uma recuperação efetivamente em 2024 e que a sustentabilidade já agora vai fazer parte de um dos 5 vetores, dos pilares de recuperação necessários. Portanto, vamos ter um novo normal, como se tem dito. Este tipo de imagens, esperemos que não façam parte do novo normal, porque isto é o velho normal. E vamos ter mais espaço, diria, para este tipo de questionamentos que alguns grupos de cidadãos tinham vindo a colocar nas últimas décadas localmente. Aqui o exemplo óbvio de Veneza, em que este We Are Here Venice, há muito tempo vinha a dizer stop large cruise ships, protect the lagoon, reverse the population decline, manage tourism, raise awareness. Vamos ter muito mais espaço para este tipo de discussões, ou seja, da sustentabilidade, o tema a entrar na agenda. E se quiserem num slide, eu penso que nós temos que pensar seriamente em menos visitas e menos visitantes, em menos pegada ecológica, em menos pegada social, em mais experiências únicas, como já foi dito, em mais despesa média diária e em mais inovação. E o menos, eu sei que assusta, mas recordo só, também uma concluí, só falta um slide depois deste, este anúncio da Patagónia numa Black Friday, e que eles publicam sempre no New York Times e outros jornais na Black Friday, que foi agora, a dizer don't buy this jacket. É uma marca que faz casacos e diz don't buy this jacket. Porquê? Porque menos é mais. De facto, do ponto de vista da sustentabilidade, nós temos mesmo que ser capazes de reduzir. Não tenhamos medo de reduzir, assim sejamos capazes de gerar soluções criativas e de aumentar o valor de despesa médio, obviamente. E mesmo para concluir aqui a figura do ano passado, a Greta Thunberg, que diz que, é um alerta que eu deixo a todos, the biggest danger is not inaction, the real danger is when politicians and CEOs are making it look like the real action is happening, when in fact almost nothing is being done. E, portanto, o problema não é a inação, não é? O problema é nós fazermos de conta que estamos a fazer alguma coisa e na realidade não estarmos. E, portanto, isto da sustentabilidade ou é cultura das organizações, ou se é só uma estratégia, um documento que fica na gaveta, a mudança não vai acontecer. E agradeço muito o convite, mais uma vez, viva o programa Upgrade. Obrigado. Obrigado, João. Muita informação, mas é bom vermos que há muita sintonia da parte do setor relativamente a muitas das coisas que foram ditas aqui. Eu vou passar já rapidamente para o António Leite. O António é professor desde 1983 e é atualmente vice-presidente do Conselho Diretivo do IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional. O João vai-nos falar, o António vai-nos falar, peço desculpa, de financiamento às empresas para a formação no âmbito das medidas de apoio à retoma. António. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero obviamente agradecer a oportunidade para poder estar aqui presente e saudar todos e todas as presentes, nomeadamente os que estão mais próximos nesta sessão. Eu gostava de deixar aqui duas notas prévias, digamos assim,
Eu vou procurar dar alguma informação muito técnica, ou melhor, muito específica sobre o plano de formação associado ao apoio extraordinário à retoma e a forma também como ele pode ser articulado com o programa que hoje aqui nos traz, com a ressalva de que toda a informação que vai ser passada é a que está hoje em vigor, e quando eu digo hoje refiro-me exatamente ao dia de hoje, sendo que nós sabemos que nos próximos dias haverá alterações a estas medidas, mas também sabemos que as alterações serão no sentido de melhorar a cobertura da medida, de aligeirar o processo e de agilizar as respostas. E, portanto, nada do que aqui vai ser dito será objeto de recuo. A diferença que houver há de ser uma diferença no sentido de melhorar e não no sentido de recuar. A outra nota era que há pouco vinha de automóvel, desloquei-me de Lisboa para o Porto, onde estou neste momento, e ouvi o Sr. Ministro de Estado e de Economia e Transição Digital e faço minhas as palavras dele. Ele dizia que temos a infeliz certeza de que não há medidas públicas que anulem os efeitos da crise. E nós temos essa certeza absoluta. O que nós estamos aqui a procurar fazer é mitigar os efeitos muito negativos que a crise trouxe para todas ou quase todas as áreas da economia e aqui em concreto para as do turismo e que lhes estão correlacionadas. E, portanto, esta minha intervenção estará centrada na questão do plano de formação, como eu dizia, associado à medida que existe de apoio à retoma progressiva. E, portanto, os tópicos que aqui eu procurarei apresentar têm a ver com o enquadramento da medida no plano de estabilização económica e social e depois especificamente sobre como este plano de formação se pode desenvolver por parte das empresas, nomeadamente quanto a candidaturas, condições de implementação e apoios. O enquadramento legal nós vamos buscá-lo ao plano de estabilização económica e social, que tem basicamente, no que nos importa aqui para a conversa, 2 decretos-lei, o 46A de 2020, que foi de julho, que foi posteriormente substituído e melhorado pelo 90 já de outubro. Aliás, esta é uma das características dos tempos que corremos, que vivemos, é o da progressiva alteração dos documentos legais, porque conforme a realidade se vai alterando, tem havido também essa procura de responder com novos apoios e com novos enquadramentos. Este decreto-lei, ou os dois, visam reforçar os apoios às empresas em maior dificuldade, alargando o acesso a mais empregadores e a mais empresas, melhorar a sua cobertura, fortalecer os incentivos à formação, é por aí que nós entramos, e incrementar os apoios complementares dirigidos a empregadores e a trabalhadores. As principais alterações que o Decreto-Lei 90 veio trazer relativamente ao inicial, ao 46, é de que as empresas com quebras de faturação igual ou superior a 75% podem reduzir o período normal de trabalho a 100%, e nós sabemos que em algumas das empresas desta área ou de áreas que lhes são correlacionadas, a redução neste momento é de facto muito superior até 75%, e para estes empregadores o apoio financeiro concedido pela Segurança Social é correspondente a 100% da compensação retributiva, isto é, a 100% do salário dos trabalhadores. Nas situações em que a redução é menor, nós estamos a trabalhar no sentido de que o ajuste aponte para 88% da retribuição normal e líquida a cada trabalhador. Sendo que admite-se no limite mínimo a elegibilidade para empresas com quebras de faturação a partir dos 25% e com um limite máximo à redução do período normal de trabalho de 33%. A revisão do regime aplicável ao plano de formação complementar tem a ver com o aumento do valor da bolsa a que têm direito as empresas e os trabalhadores por este abrangidos, estabelecendo em simultâneo que o plano de formação deve assegurar pelo menos 50 horas de formação. De facto, aquilo que nós estamos aqui a tratar é de uma medida que tem, digamos assim, duas respostas. Tem uma resposta do lado da Segurança Social, que é a condição de acesso ao apoio, e depois tem um complemento a que as empresas podem recorrer ou não, nós esperamos que possam, eu diria até que devem, e que é, de facto, garantida pelo Instituto de Emprego e Função Profissional. Qual é o conceito de crise empresarial? Porque nós bem sabemos a crise que vivemos, mas é preciso que, para a aplicação de este tipo de apoios, que haja uma medida objetiva sobre o que é o conceito de crise. Bom, estamos a falar de quebras de faturação iguais ou superiores a 25%, o decreto-lei anterior só contabilizava a partir de quebras superiores a 40%,
aferida pela comparação entre a faturação no mês civil completo, imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial, ou o mês homólogo do ano anterior, ou a média mensal dos 2 meses anteriores a esse mês. É verdade que algumas das empresas não têm a possibilidade de fazer essa comparação porque existem há menos de 12 meses. Nesse caso, a aferição faz-se face à média da faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil é que se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação. Eu gostava aqui de dizer que isto parece muita informação, e é muita informação, mas estou convencido que a maior parte das empresas já tomou dela conhecimento e fica esta apresentação disponível para quem dela quiser fazer uso e, portanto, aquilo que não for imediatamente perceptível daquilo que eu digo, para além das questões que podem colocar daqui a pouco, poderão depois consultar esta apresentação, porque ela ficará disponível e, portanto, o Turismo de Portugal certamente terá capacidade para a fazer chegar àqueles que nos estão a seguir. Os objetivos do apoio extraordinário à retoma progressiva são estes que aqui podemos observar. Incentivar a retoma da atividade e o aumento da competitividade. Nós temos que admitir que neste momento, mais do que incentivar a retoma, aquilo que nós estamos a procurar é garantir que as empresas não desaparecem e, portanto, que as empresas se mantenham. Eu já nem digo que as empresas se mantenham a laborar, mas digo que as empresas se mantenham, apoiando a manutenção dos postos de trabalho em contexto de crise e promovendo a progressiva convergência dos salários dos trabalhadores abrangidos para os 100%. Isto é, há aqui um objetivo de caráter genérico, que é manter as empresas, manter o nível de emprego que temos hoje e fazer com que a quebra dos rendimentos das famílias seja a menor possível. Como é que isto se consegue? Através do apoio financeiro atribuído à empresa, destinado exclusivamente ao pagamento da compensação retributiva dos trabalhadores abrangidos pela redução, essa é a componente da Segurança Social, e através de um plano de formação apoiado pelo IFP, que não tem nenhum tipo de custo para a empresa, pelo contrário, para além de apoiar o desenvolvimento das qualificações dos trabalhadores, prevê efetivamente um subsídio, digamos assim, que iremos ver já a seguir. Este plano de formação é acumulável com um plano de formação aprovado por uma das seguintes entidades, é o slide que vem diretamente a seguir. Seja o plano de formação através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, seja o programa operacional ou um plano de formação financiado pelo Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, o POCI, sendo que o mesmo plano não poderá ser objeto de duplo financiamento. Sendo que, eu gostava de esclarecer que para nós o mesmo plano é o mesmo conjunto de atividades para o mesmo conjunto de pessoas e no mesmo período de tempo. E, portanto, isto sim é o mesmo plano. Tudo o que não seja isto pode ser objeto de financiamento do nosso lado e de financiamento do lado do POCI. Quem pode ministrar a formação aprovada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional? Obviamente, em primeiro lugar, sem nenhuma ordem de prioridade, em primeiro lugar, porque são aqueles em quem nós pensamos antes. Os centros da rede do IFP, sejam os centros de gestão direta, sejam os centros protocolares, as entidades formadoras certificadas pela Direção-Geral do Emprego e das Opções de Trabalho, pela DGERT, e aqui, neste caso concreto, eu colocaria à cabeça o Turismo de Portugal, é uma entidade formadora certificada e, portanto, o plano de formação que hoje aqui também apresentamos pode exatamente inserir-se nesta nossa oferta. Ou os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente da Concertação Social, ou as suas associações, porque os próprios parceiros sociais têm associações que as compõem, desde que sejam entidades formadoras certificadas pela DGERT e que seja celebrado o devido acordo de cooperação com o IFP. Quem pode candidatar-se ao plano de formação? Podem candidatar-se os empregadores na natureza privada, incluindo o do setor social, que se encontra na situação de crise empresarial que foi anteriormente referida. Será este plano aplicado exclusivamente aos trabalhadores abrangidos no âmbito do apoio concedido pelo Instituto de Segurança Social, isto é, se a empresa tiver uma parte dos trabalhadores que estão abrangidos pela redução do período normal de trabalho e uma parte que não está, este plano só pode ser destinado aos trabalhadores que estão abrangidos por essa redução. E é importante salientarmos que podem aceder os empregadores, independentemente de terem ou não estado no layoff simplificado. Creio que isto é muito importante porque muitos tiveram, e, portanto, este plano de formação e os seus apoios são acumuláveis com o anterior layoff.
A decisão sobre a candidatura, isto é importante termos em consideração, depende da aprovação da candidatura pelo Instituto de Segurança Social, isto é, o plano de formação, este plano de formação em concreto, só pode existir se efetivamente a empresa estiver naquela situação e se a Segurança Social conceder o apoio. Sendo que não quer isto dizer que as empresas devem esperar pela concessão do apoio da Segurança Social para apresentarem o seu plano de formação. Nós ganhamos em que, no limite, se for possível, cada empresa que apresenta a sua candidatura à Segurança Social possa, em simultâneo, apresentar a candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque isso permite-nos, de facto, ganhar tempo. O plano de formação pode corresponder às ações integradas no âmbito do programa Upgrade, é ainda o slide anterior, a desenvolver exatamente pelo turismo de Portugal e que é dirigido aos profissionais do setor do turismo, pelo que pode ser proposto no âmbito da candidatura a apresentar. E isto é muito importante para quem nos está a ver e é muito importante no âmbito desta iniciativa que aqui temos hoje, porquanto, de facto, a existência deste plano de formação, em qualquer uma das duas vertentes de desenvolvimento, vai permitir que uma empresa possa, à partida, apresentar um plano de formação que se adeque às suas necessidades, em função desta oferta que o Turismo de Portugal tem e que vai, obviamente, tornar muito mais rápido o processo de aprovação. Os apoios têm a duração máxima de um mês civil, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2020. Este é um dos pontos em que nós apostamos muito que haja alteração para melhorar, mas a informação que eu posso dar hoje é que está hoje em vigor, e a que está hoje em vigor é esta mesma. O plano de formação deve contribuir, como eu dizia há pouco, obviamente, para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores e, dessa forma, também contribuir para o aumento da competitividade da empresa. Deve decorrer fora do horário de prestação efetiva de trabalho, mas dentro do período normal de trabalho, isto é, deve decorrer no período em que há a redução desse período de trabalho. Deve assegurar a frequência mínima de 50 horas de formação, por mês civil e por trabalhador, e ter a duração máxima de um mês civil, podendo suceder-lhe um novo plano de formação associado a um pedido de prorrogação dos apoios. Nós estamos a propor que não haja esta obrigatoriedade do plano se desenvolver ao longo do mês civil, mas, como digo e repito, esta é a informação sobre o que está hoje em vigor, e o que está hoje em vigor ainda é esta informação que aí tenho. O plano de formação pode realizar-se presencialmente ou à distância, e eu diria sempre que as condições assim o aconselhem, seja o aconselhem em formação presencial, seja o aconselhem em formação à distância. Não há nenhum preconceito contra ou a favor de cada uma das duas modalidades, sendo que pode também, obviamente, desenvolver-se no modo misto, com algumas unidades a serem ministradas presencialmente e outras a serem ministradas à distância. Este plano de formação tem um apoio destinado às duas componentes, digamos assim, que fazem parte da empresa, isto é, à entidade empresarial e à entidade trabalhadora. E, portanto, é o que vamos ver já no slide que vem a seguir. De facto, há uma bolsa no valor de 70% do indexante de apoios sociais, que são exatamente 307,16 €, sendo que 40% desse valor é para o trabalhador e 30% é para a entidade empregadora. No que diz respeito ao trabalhador, existe ainda a possibilidade de haver subsídio de alimentação, desde que haja pelo menos 3 horas de formação no dia que pode dar origem ao subsídio de alimentação e que o trabalhador não esteja já a receber por parte da sua entidade empregadora. E estes apoios são pagos diretamente à entidade empregadora, que naturalmente terá a obrigação de fazer chegar a componente de 40% ao trabalhador e, portanto, esse é um compromisso que é assumido e que, portanto, terá que ser, obviamente, cumprido. Como podem candidatar-se as empresas e os empresários a este apoio? Através da nossa plataforma IFP Online, preenchendo e submetendo um formulário de candidatura, apresentando a proposta do plano de formação, e no caso das empresas que apresentarem um plano de formação baseado no plano de formação do Turismo de Portugal, basicamente é apresentar a proposta, porque o plano de formação está a ser tratado entre as duas entidades, Turismo de Portugal e IFP, no sentido de haver uma aprovação e uma certificação daquele plano e, portanto, as empresas, ao apresentarem esse plano, têm que o fazer, obviamente, mas ele será automaticamente aprovado. Uma cópia do número de identificação de pessoa coletiva, comprovativo da situação fiscal, comprovativo da submissão
ou da aprovação do acesso à medida pela Segurança Social, comprovativo do IBAN e da sua titularidade. O enquadramento legal que eu já fui referindo, naturalmente o Decreto-Lei 46A, depois substituído pelo 90, bem como, mais genericamente, o Código de Trabalho e a Lei 27A de 2020. Agradecemos mais uma vez, e eu pessoalmente agradeço em meu nome, mas também em nome do Instituto de Emprego e Formação Profissional, agradecemos esta oportunidade, a atenção que nos deram e fico naturalmente disponível para os esclarecimentos que houver necessidade de fazer neste momento e para todos aqueles que nos possam vir a chegar no futuro. Este é o Serviço Público de Emprego e Formação, nós estamos a fazer mais do que a nossa obrigação, a nossa missão assim nos obriga e estamos a fazê-lo com gosto e esperamos poder mitigar de alguma maneira a situação difícil que muitas empresas estão a passar neste setor e noutros. Muito obrigado. Meu caro, muito obrigado pelo menos por ter ficado tão claro aquilo que é. Eu sei que isto são assuntos complicados. Tenho aqui algumas perguntas, mas aproveitando que está a nossa Secretária de Estado em linha, eu passava já à Secretária de Estado e depois vemos então as últimas perguntas, também são breves, com algumas dúvidas de quem assistiu às apresentações. Obrigada. Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente do Turismo de Portugal, estimado Luís, é um gosto estar entre vós. Eu quero cumprimentar muito entusiasticamente, quer a Sandra, o Rui Braz, o João Vegaróvias Menezes, o António Leite, porque de facto eu tive o privilégio, nem sempre é possível assistir às apresentações, portanto estive convosco desde o início e de facto hoje sinto-me upgraded, já, ainda nem começou. Portanto, queria dar nota, de facto, da minha satisfação ao ver estas apresentações que justificam de uma forma muito clara a razão pela qual este programa, o programa Upgrade, é aqui e hoje lançado. Quero naturalmente cumprimentar toda a equipa Turismo de Portugal, em especial a Ana Paula, mas não só, todas as nossas escolas que têm feito um trabalho absolutamente extraordinário e este é mais um marco desse trabalho justamente extraordinário e, portanto, agradecer o esforço de todos e quero naturalmente também cumprimentar todos aqueles que nos seguem em suas casas, esperando que estejam com saúde. E da parte que me toca tenho uma mensagem muito, muito breve para passar. Nós sabemos que não podemos mudar os ventos que neste momento nos assolam, que assolam não só Portugal, mas a Europa e o mundo, em especial o nosso setor. Não podemos mudar estes ventos, mas podemos ainda assim ajustar as velas. E a razão pela qual faço esta analogia com a navegação é porque, de facto, sabemos que os mares são tumultuosos, os mares são desconhecidos, e fala-se constantemente do setor do turismo, desta ambição do setor do turismo em sobreviver. Pois bem, eu gostava de vos dar conta que nós queremos muito mais que sobreviver. Nós podemos, de facto, ajustar as velas e podemos ser timoneiros do nosso próprio destino. E o programa Upgrade visa justamente passar essa mensagem. Todos nós podemos ser espelho de mudança. Se queremos mudar o amanhã, se queremos mudar o nosso país, se queremos mudar o mundo, temos de começar por nós próprios. E esta é uma oportunidade que temos agora, já, não é para adiar, não é para amanhã, e com este programa Upgrade ganha aqui uma forma fácil, não é? Portanto, temos todos uma forma fácil, expedita e até financiada, como de resto se verificou pela apresentação do António Leite, justamente para podermos mudar um bocadinho o mundo. Sabemos que não podemos, como dizia, mudar os ventos, não queremos hibernar até tudo isto passar, seria manifestamente pouco para a ambição que temos, para as competências que temos e, portanto, mais do que hibernar, podemos investir em nós próprios, reforçando competências em dois temas que são absolutamente chaves para o futuro do nosso turismo. A transição digital e a sustentabilidade, trabalhando aqui também os conceitos da Agenda Verde, e eu vi bem quando o João Vegaróvias nos lançava este desafio de, com pequenos passos, podemos de facto mostrar que o setor caminha paulatinamente e de forma muito sólida para o melhor turismo. E é isso mesmo que temos que fazer. E, portanto, sinto-me especialmente feliz neste dia, por poder contar, como dizia, com o Turismo Portugal, por ter podido contar e continuar a contar com a equipa Turismo Portugal, que ajuda a concretizar estes momentos, mas temos todos que ser muito honestos. Este momento só pode ser consequente, só pode ter resultados, todos nós
pudermos e quisermos ajustar as velas e quisermos e pudermos mudar um bocadinho o nosso mundo. Deixo aqui um repto para que possam aproveitar esta oportunidade, para que possam começar a investir em vós próprios, no setor, no nosso país, e acreditem que, do parte do Turismo Portugal, Secretaria de Estado de Turismo, continuaremos a acompanhar-vos nesta jornada, para que assim chegarmos ao nosso destino, e há de ser um porto seguro, seguramente, assim que cheguem condições, que consigamos ter todas as condições para acolher quem nos visita, seremos mais fortes, teremos as nossas competências reforçadas e estaremos mais energizados do que nunca. Muito obrigada pelo vosso tempo e espero muito honestamente que nos possamos encontrar muito brevemente, pessoalmente. Muito obrigada. Muito obrigado também pela participação e pela colaboração, principalmente nestes temas. Eu vou só fazer agora as perguntas que tenho aqui no chat aos oradores para finalizar e de maneira muito rápida. Para o António Leite, tenho aqui uma pergunta que é se microempresários e microempresas e empresários em nome individual podem participar deste apoio e quando é que estará disponível para inscrição no IFP Online? Não sei se o António Leite ainda está aí, mas está com o... Sim, ainda estou. Agora sim. Sim, vamos ver. A condição para ter acesso ao plano de formação é que haja uma concessão por parte da Segurança Social. E, portanto, a partir do momento em que a Segurança Social reconhece que a empresa está numa situação de crise, enfim, em função daqueles indicadores que foram ditos, podem recorrer ao plano de formação. A segunda pergunta é quando está disponível, está disponível desde que a medida está em vigor e, portanto, há cerca de 15 dias já, ou talvez até um pouco mais, e, portanto, há neste momento já várias centenas, admito que até vários milhares de trabalhadores envolvidos em plano de formação exatamente neste contexto. E, portanto, a resposta depende mesmo da Segurança Social aceitar ou não aceitar essa condição. Isso, para nós, não é um problema. O problema é, de facto, ou pode ser do lado da Segurança Social. Muito bem. Eu, de qualquer das formas, relembro que o Turismo Portugal, no seu site, vai disponibilizar a informação não só quanto à formação, como quanto aos pedidos de compensação pela formação que é feita. Portanto, muito obrigado. Tenho aqui uma pergunta para o Rui Brás. Qual é que é a opinião dele sobre os serviços de marketing digital, se devem ser próprios ou em outsourcing? Obrigado pela pergunta. Não existe uma resposta perfeita, que se cabe com todas as situações, mas normalmente aquilo que eu costumo dizer é que faz sentido que fique internalizado aquilo que é orgânico, aquilo que tem a ver com os conteúdos que nós produzimos para o nosso site, para as redes sociais, porque esses conteúdos, digamos, devem retirar o tom, a cultura da própria empresa, e que são muitas vezes conteúdos que até resultam do próprio momento e da vivência orgânica da empresa. Por contraposição, aquilo que é publicidade paga normalmente exige alguma sofisticação para boa rentabilização dos investimentos publicitários que são feitos. É mais difícil internalizar, ou pelo menos internalizar bem. Então, nesses casos, eu recomendaria que se usassem prestadores de serviços especializados. Muito bem. Obrigado, Rui. Tenho aqui uma pergunta para o João, que é precisamente, enfim, e o cenário que ele traçou é muito claro relativamente àquilo que é preciso ser feito. A pergunta é, por onde é que se começa? Do lado do turismo, por onde é que se começa? Uma pequena empresa, por onde é que pode começar? Daqueles 6 R's ou 5 R's? Sim, não, eu apresentei uma reta, que é a Jornada para a Sustentabilidade da Empresa. Eu diria que os 2 primeiros passos dessa reta são, primeiro, constituir uma equipa que pode ser rarefeita, não tem que ser pessoas com dedicação exclusiva, obviamente, mas identificar pivôs na empresa que sejam os responsáveis pelo tema e que eles tenham algumas horas, como digo, para tratar do tema. E segundo, que se faça um diagnóstico, que se perceba onde se está. E há várias ferramentas de diagnóstico
que colocam uma série de questões e portanto, permitem tirar a temperatura da cadeia de valor da empresa, do estado atual no que toca à sustentabilidade, o grau de maturidade. E depois, então, começamos a estabelecer um plano, uma estratégia, e essa estratégia deve ser em escada, como eu disse, progressiva, com etapas progressivas, mas, primeiro, ter pessoas, sem pessoas não acontece a magia. Segundo, fazer um diagnóstico. E só dar a nota, se tiverem questões sobre isso, nós no BCSD Portugal estamos perfeitamente disponíveis para vos auxiliar nessa jornada, é uma questão de nos contactarem. Muito bem, obrigado, João. Tenho aqui uma pergunta para a Sandra. Sandra, a OMT tem focado muito nesta questão da sustentabilidade, com os 17 objetivos, muito também na área da formação e muito na componente de empreendedorismo e de inovação, com todo o apoio às startups. Isto é a santíssima trindade da retoma do turismo, a sustentabilidade, o digital e a formação, ou é uma espécie de bengala do outro. Neste caso, o digital poderá ser uma bengala, ou a tecnologia poderá ser uma bengala da sustentabilidade, ou estão os três interrelacionados? Muito obrigada, Luís. Obrigada pela pergunta. Eu acho que o ponto fulcral é esta visão 360, da interdependência de todos os fatores é cada vez maior, e a crise que estamos a viver demonstra uma vez mais essa interligação. A digitalização, como foi mencionado, pode ajudar a ser mais competitivo, mas também a ser mais sustentável. Utilizar as ferramentas digitais para medir melhor, por exemplo, para reduzir consumo, para comunicar com o consumidor também e alertá-lo para a necessidade de fazer a sua parte, porque estamos aqui também muitas vezes a falar da responsabilidade de governos, de empresas, e esquecemos 1,5 mil milhões de turistas que em 2019 viajaram, é uma responsabilidade de cada um de nós, e também de poder dar indicações como o turista, ao viajar, pode reduzir a sua pegada, e penso que aí temos todos um trabalho que fazer, governos, empresas, e muitas vezes esquecemos da parte humana. Alguém no chat perguntava se a digitalização retira a parte humana. Se calhar no front office de um hotel tem muito mais impacto que alguém possa dizer ao cliente: olha, não se esqueça do que o papelinho ou a rede social. Eu acho que há aqui uma parte que nos liga, evidentemente, à parte da formação. Esta formação é preciso construí-la, e é preciso, também mencionavam agora, a questão de ter equipas dedicadas. Sem recursos, milagres não acontecem, e realmente é preciso investir, mas o benefício está lá no final. Santíssima trindade para resolver a crise, colaboração entre todas as partes, e sem ela não podemos avançar. Ótimo, muito obrigado, Sandra. Bem, eu a favor do tempo e já vamos um pouco além do nosso horário, resta-me só agradecer a todos, aos 4 que participaram aqui, à Sandra, ao Rui, ao João, ao António, agradecer a organização das escolas, da Ana Paula Paz, toda a equipa, não só do upgrade, neste caso sustentabilidade e digital, mas principalmente desta sessão, e dizer que, obviamente, do nosso lado estamos inteiramente à disposição. Eu já vi aqui algumas outras perguntas relacionadas com a compensação da formação ou com a inscrição. Eu peço que direcionem todas as perguntas, todas as dúvidas que tiverem para o Turismo de Portugal, e certamente tentaremos responder a todas da forma mais positiva que conseguimos. Para finalizar, muito obrigado mais uma vez a todos os que participaram, e certamente esta não é a última ocasião em que nos vemos, pelo menos aqueles que tivemos aqui nesta janela. Tenho a certeza que teremos muitas mais oportunidades, mas para já o meu agradecimento muito sincero por esta participação. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.